Fala rapaziada, Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, vamos lá. Gostaria de fazer um debatezinho bem rápido sobre 4% ao mês em opções de ações, né? Venda semanal ou venda mensal de put, por exemplo, com a liquidez, ou mesmo lançamento coberto, ou 4% ao mês ou 5% ao mês em Forex com a nossa estrutura lá, operando com lote proporcional e tudo mais. 2 pontos, galera. É o seguinte, isso depende. Nunca tem resposta certa, né? É difícil responder. Depende da sua capacidade de aporte, na minha opinião, tá? Não é uma verdade absoluta. Ou se você só tem esse capital inicial. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter uma coisa que é pouco falada, assunção de risco. A assunção de risco que você tem no Forex, ele é sua conta inteira. Então, você tem uma conta aqui de $2.300, a sua assunção de risco é $2.300. Você tá operando sem stop loss, você tem duas opções. Se você estiver operando com stop, aí tudo bem, é diferente. Mas, geralmente, pra gente poder crescer mesmo um patrimônio mais... de maneira, eu digo, até mais fácil, apesar do risco, geralmente a gente vai trabalhar com operações de base sem stop. Depois a gente vai mesclando com outras estruturas, que é o jeito que eu faço, tá? E eu estou sempre tentando melhorar e aprender outras coisas também. Mas na base, de início, é isso daí. Aí você vai ter que ter uma conta com uma margem segura, você vai ter que ter loja proporcional, você vai ter tudo que você tá fazendo pra você fazer 4, 5% ao mês. E também 4, 5% ao mês eu não falo fazer isso 30 anos, eu falo isso daí num curto período de tempo, 1 ano, 2 anos, tá? Então quanto mais vai passando o tempo, maior o risco fica exponencial. Então tem isso daí. Beleza. Então, se a gente tem 4% aqui ou 4% na venda de put ou na Petrobras ou na Bova, por exemplo, aqui, o que acontece, galera? Assunção de risco. Se você tem como você ter margem, tem uma frase que o mestre de derivativos falou, ele falou, quem tem margem não paga conta. Só que você tem que ter margem. Se você não tem margem, o que seria margem? Aporte, por exemplo. Você não tem margem, você fica mais exposto ali no Forex do que você fica aqui. Porque aqui o risco é você vender uma put e Petrobras despencar. Você vai ficar com seu dinheiro desvalorizado, mas o tempo ele vai passar e você não está morrendo, igual você estaria morrendo se você estivesse pagando swap negativo no Forex, por exemplo, mesmo que seja devagar. Então, às vezes você tá diversificado pra caramba, mas mesmo que você esteja diversificado, você tá com swap negativo e positivo. E claro que a probabilidade de você perder todos os pares é menor, mas pode acontecer. Do que você, por exemplo, pegar um capital X e vender put em cima desse capital todo. Por exemplo, a opção de venda aqui, a gente vai vir aqui na opção de venda em Petro, sei lá, para um mês, vai. 18 dias. Aqui não vai aparecer, ele vai aparecer só o último, né? Mas, por exemplo, dentro do dinheiro aqui, tá pagando 96 centavos. Aqui já são 3%, né? Então, você faria 3%, por exemplo, mais a renda fixa lá como garantia. Você ganhou 4% no mês. Qual que é o risco aqui? Mercado cair, despencar, você tem que assumir o papel. Assumir o papel não significa que você perdeu dinheiro. Assumir o papel significa que você assumiu um papel que você tem um ativo gerador de caixa que tem a oscilação de mercado e que daqui a pouquinho você lança de novo. Ou seja, o pior risco aqui é o mercado só cair. Mas você tem uma trava maior aqui. Aí você tem outras estruturas que a gente pode falar depois. Mas então, se for levar em consideração em risco, pelo menos na minha opinião hoje, eu acho um pouquinho mais seguro, mais fácil até, do que o cara se expor no Forex. Por isso que eu acho que se ele só tem um capital, fica mais complicado, é mais fácil ali. Como eu falei, galera, isso aqui não é recomendação de investimento, isso daqui é coisa de estudo, tá certo? E é como eu falei, todos os mercados funcionam? Cara, todos os mercados funcionam. Você pode trabalhar em todos os mercados, mas depende do risco. Aqui eu acho que o risco ele é muito exponencial e assimétrico negativo. Tá? Como assim? Cara, ele é uma bola de neve negativa e infinita. Isso não significa que seja ruim, porque se você for uma pessoa que você entende o risco, você pode usar isso aqui a seu favor, tá? Mas talvez não para você construir a base do seu patrimônio, se você principalmente não tem capacidade de aporte. Então por isso que eu acho mais seguro uma pessoa estar posicionado num ativo onde ele vende um índice, por exemplo, e Petrobras também ainda tem o risco dela, porque é uma empresa estatal. Vamos falar, por exemplo, de Bova 11. Bova 11 seria o índice do Ibovespa, onde ele engloba as maiores ações do Brasil, que a longo prazo ele tende a subir. Tá? Ele tá bem lateralizado agora, mas a longo prazo ele tende a subir. Então você estaria mais protegido. Por quê? Porque o único risco geral aqui de dar ruim é caso o Brasil inteiro quebre. Né, todas as ações quebrem da bolsa, os blue chips, aí o mercado despenca. Então você tá, tudo bem, tem um risco aqui, mas o risco ele é um pouquinho menor, eu diria, do que aqui o Forex. E se você não se sente confortável nem aqui, eu acredito que você consegue fazer opções até em SP500, que é o maior do mundo, se você quiser ter a segurança, só que aí você vai ganhar bem menos também. Porque é a questão que eu sempre falo, não tem, cara, quando isso aqui foi criado, eles criaram
todo um sistema para mostrar para você que não tem dinheiro fácil. Você quer ter mais segurança, você vai diminuir a rentabilidade. Então, uma rentabilidade que você vai ganhar de 4% na Petrobras, aqui na BOVA você vai ganhar bem menos. Aqui na BOVA você vai ganhar menos. Ação de venda, por exemplo. É que eu não sei se vai dar para ver, porque agora o mercado tá fechado, tá? Mas geralmente ele é menor. Tá certo? E aí depende muito do momento que você vai fazer. E aí você tem que ver o quanto que esse valor vale, tá? Em relação ao prêmio dele. Então, beleza, pessoal. É sobre isso que eu queria dizer, tá certo? Você tem que entender o risco que você corre, o que vale mais ou o que não vale, mas essas duas estratégias, por exemplo, do Forex e da BOVA, e usar, por exemplo, renda fixa como garantia para renda variável e usar isso para sistema de alavancagem e criar um sistema onde a gente vai criar um neutro e vai criar um sistema de alavancagem limpa e crescer de forma gradual, eu acho que seria melhor. Talvez não seria o perfeito, porque não existe perfeito, mas talvez, pela mesma opinião que eu tenho hoje, eu acho um pouquinho mais seguro, mas também não é 100% seguro. Mas é isso que você tem que aprender. Você quer ter uma renda acima do CDI, você tem que correr algum tipo de risco, algum tipo de incerteza. E aí você tem que aprender a lidar com isso, beleza? Você tem que ver se você quer e você pode fazer isso. Então é mais ou menos essa a dica que eu queria dar pra vocês, que não existe certo e errado, existe risco e retorno e criar sistemas, tá? Mas vamos lá, só pra gente zerar o vídeo aqui, eu tava falando sobre criar estruturas de núcleo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui esse núcleo, que é o seu caixa principal, ele vai te dar pequenos lucros, e esses pequenos lucros, parte desses lucros você vai criar outra estrutura, diversificação, day trade, alavancagem day trade. Você pode jogar no Forex para fazer rentabilidade maior, comprar cripto, comprar opções fora do dinheiro, comprar pozinho para longo prazo, estruturas semanais. Então, em vez da gente trabalhar pegando um capital e colocando ele no risco, a gente vai criar um núcleo que vai gerar um caixa, que vai gerar possibilidade de alavancagem para a gente poder como é que eu posso falar? Diversificar as estratégias e criar um sistema que seja autossustentável mesmo em cima de um risco muito grande. Então essa é a ideia, para você poder construir um portfólio real e verdadeiro e que tem que ser quebrado em ciclos, porque com 10 mil você vai fazer uma coisa, com 30 mil você vai fazer outra, com 50 mil você vai fazer outra, com 100 mil você vai fazer outra e ao longo do tempo você vai se diversificando, diluindo e talvez eu diria até sair da renda fixa para sair da renda variável para ir para renda fixa, imóveis, sei lá, fundos imobiliários, estruturas aí que você tá mais seguro. Então você começa na renda variável e à medida que o tempo vai passando, você vai diluindo esse risco, se você quer diminuir esse risco. Se não, você pode aceitar o risco. Mas eu hoje sou muito mais a favor de você ir diluindo, tá? E ganhar essa rentabilidade talvez através de outras maneiras, tá? Seja construindo um negócio, seja trabalhando de outras estruturas, mas aí é um assunto para outro vídeo. Beleza? Tamo junto, muito obrigado. Bora estudar. Valeu, rapaziada. Tamo junto.